Quer aprender a montar seu negócio online do absoluto zero e começar a ganhar dinheiro através da internet? Acesse o link no primeiro comentário fixado. Essa revolta que está tendo agora, essa desconfiança, ela é uma forma da sociedade corrigir esse momento de mais timidez quando colocaram o atual presidente eleito em liberdade, porque assim, quando o senhor fala isso, parece que lá atrás as pessoas não tinham crença na capacidade dele de ganhar, né? E talvez até por isso que não houve muito esse apelo. Parece que ele foi solto, mas ele não ganha. Só que aí o cara disputou, ganhou. De tanta crença que ele não teria condições de ganhar por 3 vezes condenado, por ter ficado 1 ano preso, por todos os esquemas de corrupção, acho que isso dá um sentimento diferente neste momento em 2022, nessa falta de transparência em relação às urnas. É mais ou menos por aí? Quando o candidato, atual presidente eleito, Lula, ele foi solto, deveria ter acendido uma luz amarela na sociedade como um todo, inclusive nas instituições. Tá? O gato subiu no telhado. Não é isso? A gente tem aquele dito popular, né? Aí depois foram... os processos dele foram anulados, tá? Com base em um CPF, entre aspas, que o de Curitiba não deveria ser o que julgaria os processos dele. Ora, já estavam os processos há 5 anos, já tinham tentado dessa forma e não tinham conseguido, de repente conseguiram. Aí teria que ser trazido para Brasília, só que não tinha mais tempo. Aí foram prescritos. Então isso tudo desperta uma desconfiança de que havia alguma coisa armada para que chegasse a esse ponto. Aí depois vem o processo eleitoral. O processo eleitoral, com toda a razão, a nossa sociedade desconfia, né, e eu acho que ficou até visível várias vezes, da não imparcialidade na condução do processo eleitoral. O episódio do Radiolão, agora já no final, foi uma coisa escandalosa que ficou por isso mesmo. Então, eu acho que lá atrás não se tomou uma providência, até porque alguns achassem, ou muita gente achasse, inclusive nas instituições, de que ele não teria condições, né, público para elegê-lo, né, presidente. E hoje em dia, o que existe de parte da sociedade, olha, não é só metade da sociedade, é metade ou mais da metade da sociedade não confia nesse processo. Isso que nós estamos vendo do processo eleitoral, na lisura do processo eleitoral, não confia e tem todo o direito de desconfiar, certo? Por tudo que aconteceu em todos esses episódios, e não sou eu que estou falando aqui, basta ver em algumas emissoras de televisão, e basta ver na rede social, muitos setores, muitos segmentos desconfiam da lisura na condução do processo, não na existência de fraude. Isso não tem nada comprovado. Isso, embora muitos falem nisso, não tem nada comprovado, por isso que eu digo que é importante, é fundamental, para tirar essa dúvida, abrir o código-fonte. Então, o que acontece? Por que esse povo todo foi para a rua? Esse povo todo foi para a rua foi porque, de repente, já calcado na frustração da neutralização da Operação Lava Jato, já calçado naquilo ali, essa população, essa grande parte, metade ou mais da metade da população, está intimamente achando que, pelas normas constitucionais, normais, legais, não se vai mudar a forma de fazer política no país. E essa liderança que eu falei aqui no início, essa liderança patrimonialista, fisiológica, em grande parte corrupta, que tem o poder no país há décadas e usa esse poder para, inclusive, manipular as leis de modo a atender aos seus interesses grupais, partidários. E, ao fazer isso, deslegitima a lei e não faz justiça. Pois essa liderança patrimonialista, fisiológica, em grande parte corrupta, que tem o poder, se aliou àquela liderança marxista-leninista, gramscista, que usa a estratégia gramscista, já tendo dito que pretende tomar o poder, que é representado o partido líder dessa corrente de pensamento e dessa linha de pensamento é o Partido dos Trabalhadores. Então, aquele líder do Partido dos Trabalhadores, que eles julgavam que era o único que podia vencer
o ainda presidente Bolsonaro, eles conseguiram fazer com que ele chegasse a concorrer à eleição. Agora, se esse resultado espelha exatamente o que aconteceu, essa grande parte, essa massa da população, ela quer que seja aberto o código-fonte. E isso é o centro de gravidade desse problema. Se for aberto o código-fonte, e eu não sei qual problema que tem de não abrir, se não teve problema, por que não abre? Simplesmente isso. Se o processo eleitoral das urnas eletrônicas é tão seguro, por que não tem o voto impresso paralelo? Você saía com o resultado da apuração virtual, às 8 horas da noite está aqui, o resultado foi esse. Agora vai ser confirmado depois da contagem manual, que vai levar mais 1 dia e meio, 2 dias. Em 2 dias estava o resultado. Se é tão seguro, ia dar empate. Não é isso? Por que não fazer? Olha o resultado aí. Olha o resultado. O que está acontecendo no Brasil? Greve, os portos parados. É que as notícias não saem. Mas pelo que eu tenho acompanhado nas redes, os portos parados vão dar um grande prejuízo ao país, se já não estão dando. Isso foi o resultado da empáfia, da soberba e de não querer fazer uma coisa que seria tão simples, o voto paralelo. E agora ainda é muito simples. Abra o código-fonte. Tenha coragem de abrir o código-fonte. Se não é seguro, não foi justo, abra o código-fonte. E se de um lado teve um despertar maior da sociedade civil, parece que as instituições estão desconsiderando totalmente, né? Porque até a questão do código-fonte, ela passa no primeiro momento pelo Ministério da Defesa, né? Que coloca ali 10 dias, né, naquele relatório, mas o Congresso ele não fala nada sobre isso, o próprio STF ele não fala nada sobre isso, porque tem a figura do TSE, né, mas tem a figura do STF, que lá tem um presidente, que é um chefe de poder. O legislativo tem um chefe de poder. Então, as instituições não estão numa inércia muito grande em relação a tudo isso que está acontecendo, a esse manifesto popular? Bom, o que acontece é o seguinte, o Ministério da Defesa, o que ele podia fazer, ele fez. Ele não é poder da União. Os poderes da União são executivo, legislativo e judiciário. Onde é que estão os representantes dessa metade ou mais da metade da população? Onde é que eles estão? No Congresso. E o que eles fizeram até agora? Nada. Se omitiram. Agora está começando alguns deputados e alguns senadores a tomar uma posição. Tá? Eu não digo que seja tarde demais, mas é bem tarde. Que já deveriam ter feito há muito tempo isso daí. Então, o poder que conduz a parte legislativa do país é o Congresso Nacional. O que esses representantes... Essa parte da população que está na rua representa metade ou mais da metade da população. O que os representantes estão fazendo? Agora que começaram a fazer alguma coisa, será que já não é tarde? Já deviam ter feito isso muito tempo atrás. No caso do o Poder Executivo, né, ele pode, digamos assim, questionar o que o STF está fazendo usando o artigo 78. Porque o artigo 78 diz ali que o presidente e o vice-presidente da República, ao assumirem o governo, eles prestam compromisso de defender a Constituição e garantir a União Nacional. A União Nacional está ficando ameaçada? Está. E a Constituição? Quantos juristas já não disseram que o STF e alguns de seus ministros estão violando a Constituição? Quantos juristas já não disseram isso? Há pouco tempo atrás, o próprio vice-presidente da República disse que estamos vivendo um estado de exceção. E outros já disseram também, inclusive juristas, inclusive parlamentares, que estamos vivendo um estado de exceção. Ora, se estamos vivendo um estado de exceção e eles colocam essa responsabilidade no judiciário, nós temos que voltar a um estado de direito. Então, se a Constituição, no seu artigo 78, diz que o presidente e o vice-presidente vão defender a Constituição, eles podem questionar o STF, tá certo? Com relação àquilo que se vem escrevendo, juristas, repito, parlamentares, gente da mídia, e ainda o Executivo tem a Advocacia Geral da União, que pode fazer um parecer. Certamente o vice-presidente, ao falar que estavam vivendo estado de exceção, ele se louvou em algum parecer jurídico. Então, com base num parecer jurídico, ele, Executivo, evocando
o seu compromisso de cumprir com o artigo 78, de defender a Constituição, ele pode questionar o STF. Inclusive, com base no artigo 37, que fala na publicidade e transparência, questionar a não abertura do código-fonte. Se ele o fizer e o STF recusar, poderá estar aí ocorrendo um conflito de poderes. É aquele ponto de ruptura institucional. E aí é que é o problema. Porque aí estaria havendo um impasse. Então, com base em artigos da Constituição, 78, 37 e outros, que certamente esses evocados pelo Executivo seriam questionados e evocados outros pelo STF, aí é que o artigo 142, como os dois podem acionar as Forças Armadas, no momento em que eles estão em conflito, com quem que elas vão ficar? Olha o impasse. Olha o impasse que pode acontecer. Os dois podem empregar as Forças Armadas ou solicitar o emprego das Forças Armadas. E aí, se um solicita contra o outro? Estamos diante de um impasse. Então, isso tudo pode acontecer. Então, o que está acontecendo no país é que nós estamos próximos, né? Poderemos chegar a uma ruptura institucional. Por que será que tanta pressa em antecipar do dia 19 a diplomação para o dia 12? Eu não sei, eu não tenho interlocução com o governo, com o legislativo, nem com o judiciário. Mas eu sou um cidadão que acompanha o contexto político do país. Por que essa pressa em antecipar? Por que essa teimosia, eu já diria teimosia, em não abrir o código-fonte? E se o executivo resolver intestar, vamos chamar assim, o judiciário? O que pode acontecer? Eu estou fazendo uma análise, uma avaliação da situação, do contexto.